misericórdia de Deus. Salmo 136. Salmo de número 136, o louvor à misericórdia de Deus. Irmãos, a palavra aqui traduzida por misericórdia, ela tem um significado tão profundo e tão amplo que é impossível de traduzir essa palavra de maneira adequada. Ela pode ser traduzida como misericórdia, ela pode ser traduzida como bondade, ela pode ser traduzida como benignidade, ela pode ser traduzida como amor, graça, favor, fidelidade, porque esse termo descreve a natureza do próprio Deus, ela descreve o ser de Deus em relação à comunhão e àquilo que Ele fez para o seu povo. Por isso, algumas traduções vão traduzir misericórdia, outras vão traduzir fidelidade, outras vão traduzir amor, bondade, mas todos estes termos se aplicam à palavra no hebraico que descreve essa misericórdia ampla, esse amor amplo, essa fidelidade ampla. E nós só conseguiremos compreender a misericórdia, o amor, a fidelidade de Deus se olharmos para Cristo, se olharmos para a morte de Cristo, para a cruz de Cristo. João capítulo 3,16 diz que o amor de Deus fez com que Ele desse o seu Filho para morrer por nós. Então é olhando para Cristo que nós conseguiremos enxergar esse amor de Deus, essa fidelidade de Deus, essa imensidão do ser de Deus em tratar de maneira tão bondosa pecadores como nós, pecadores como os seres humanos. E esses atributos de Deus, Paulo diz que o Espírito de Deus é profundamente poderoso para aplicar nas nossas vidas e comunicar aos nossos corações, pois Paulo diz em Gálatas que nós devemos ser cheios do fruto do Espírito, que é amor, bondade, misericórdia, fidelidade, domínio próprio. Ou seja, esse ser de Deus que, embora amplo, é capaz de, através do Espírito de Deus, comunicar os seus próprios frutos às nossas vidas, de modo que nós também possamos não só cantar essa misericórdia, mas acima de tudo tê-la como fruto em nossos corações. Não só cantar essa fidelidade, mas acima de tudo tê-la como fruto em nossos corações. Essa bondade, não só cantá-la, mas acima de tudo tê-la como fruto em nossos corações, para que sejamos assim como Deus quer que sejamos. Sede santo, porque eu sou santo. Sede imitadores de Deus como filhos amados que sois. E devemos nas nossas vidas expressar essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, essa bondade de Deus, essa fidelidade de Deus. Então, quando você lê este salmo, quando você lê misericórdia, que se repetirá várias vezes, lembre da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Então, leiamos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora em um coro uníssono, os irmãos, do versículo 2. Rendei graças ao Senhor dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era assim que ele era cantado. O sacerdote recitava um versículo e a congregação cantava o versículo seguinte, ou a segunda parte. Eu no verso 3, rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez o Egito dos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a morte rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos juntos. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar, irmãos, e agradecer a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer esta manhã, Senhor. Senhor, nós queremos te bendizer nesta manhã, Pai, e render graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Amém. A tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. E a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, ó Deus. A tua fidelidade, Senhor, o teu amor, a tua bondade, Senhor, a tua longanimidade para com as nossas vidas, o teu ser, ó Deus, é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Porque os teus propósitos, os teus planos, a tua fidelidade, Senhor, dura para sempre em relação ao teu povo, aos teus planos, porque eles estão fundamentados no próprio ser do Senhor, Pai, que criou todas as coisas, que fez o mar, que criou os luminares, que criou o mundo, o universo, que fez todas as coisas, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre, Pai. O Senhor que dá alimento, o Senhor que sustenta, o Senhor que faz com que o sol se ponha sobre justos e injustos, o Senhor que faz com que a chuva corra sobre maus e bons, porque a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã, Pai, pela tua misericórdia, pela misericórdia do Senhor que foi estendida a pecadores como nós, ó Deus, por este amor que fez com que o Senhor providenciasse tudo, ó Deus, para que nós nesta manhã tivéssemos acesso novamente ao trono da graça. O Senhor enviou Cristo, o Senhor fez com que Cristo morresse pelos nossos pecados. O Senhor fez com que Ele morresse em nosso lugar. O Senhor, todavia, agradou moê-lo, fazendo enfermar, porque pelas pisaduras do Teu Filho amado nós somos sarados, ó Deus. Queremos te agradecer nesta manhã pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, com o qual o Senhor trata as nossas vidas todo dia, Senhor, por este amor persistente que busca, que arranca, que tira do Egito, que tira do mundo, que disciplina, que corrige. Ó Deus, por este amor, Senhor, eterno para com as nossas vidas. Nós queremos te agradecer nesta manhã, também pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Amém. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, para que sejamos aquilo que o Senhor tanto almeja que sejamos, Pai. Nos dê graça para que reflitamos em nossas vidas, Senhor, a tua fidelidade, o teu amor, a tua misericórdia, a tua longanimidade, para que reflitamos, ó Deus, o teu caráter, Senhor, neste mundo tenebroso, para que sejamos teus imitadores, Senhor, como filhos amados, ó Deus,
que somos e que fomos, ó Deus. Nós queremos te pedir em nome de Cristo Jesus e te agradecer nesta manhã, Pai, pela tua fidelidade, Senhor, que dura para sempre, em nome de Jesus, amém. Irmãos, alguém quer escolher algum hino? Em Cristo só? Em Cristo somente? Então vamos, em Cristo somente, de pé. Nós fizemos um acordo de trabalharmos 3 textos antes de entrarmos na confissão de fé propriamente dita. Então, nós trabalhamos Cristo e a lei, que o Jeová trabalhou, e aquele texto que eu trabalhei com os irmãos, a lei de Deus. E hoje, irmão, nós iremos trabalhar o terceiro texto, que foi escrito por Francis Schaeffer. E esse texto tem o nome A Lei e a Lei do Amor. Então o nome do texto é A Lei e a Lei do Amor. Esse texto está no livro A Verdadeira Espiritualidade Verdadeira Espiritualidade, de Francis
de Francis Augusto Schaeffer. Bem, e por que esse texto é importante para nós hoje? Primeiro porque é um texto que está dentro de um livro que trabalha sobre espiritualidade. É um tema bastante discutido hoje, a espiritualidade. E Ricardo Agreste, o reverendo Ricardo Agreste, na Presbiteriana lá em São Paulo, ele pregando um texto sobre os caminhos da pregação na modernidade, ou na pós-modernidade, na verdade, ele vai dizer que o homem pós-moderno está fechado para a religião, mas está aberto para a espiritualidade. E hoje a gente vê diversos tipos de espiritualidade. Espiritualidade budista, espiritualidade oriental, espiritualidade espírita e assim vai. E Francis Schaeffer, na década de 70 aproximadamente, ele escreve esse livro aqui, falando sobre a verdadeira espiritualidade. Eu não vou falar hoje sobre verdadeira espiritualidade, porque o tempo não dá. Mas, se você perguntar o que é espiritualidade, eu vou dizer a você que é tudo quanto implica a relação do homem com o divino, a relação do homem com ele mesmo, a relação do homem com o seu próximo e a relação do homem com a criação. E eu vou depois, aqui dentro desse texto, os irmãos vão ver, os irmãos verão as explicações disso. Eu quero começar trabalhando com os irmãos Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Depois faremos uma oração e depois nós falaremos um pouco sobre Francis Schaeffer rapidamente. Os irmãos saberem quem foi Francis Schaeffer. Só não vale dizer que foi meu pai. Todos acharam, irmãos? Todos acharam? Eu vou ler e peço aos irmãos que ouçam. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás sobre toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para abrir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Guarda bem o não cobiçarás, queremos trabalhar esse mandamento hoje. Não cobiçarás o teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem o animal do teu próximo, nada do teu próximo, não cobiçarás. Vamos orar? Senhor Deus, nos dá graça nesta manhã. Iremos ensinar a tua palavra, Senhor. Não é fácil ensiná-la, Senhor.
precisamos de graça para ensiná-la, para aprendê-la e mais ainda, Senhor, de graça para vivê-la. Que Teu Espírito Santo aqui nesta manhã, Senhor, age em nossos corações, transforme os nossos corações, nos traga vida espiritual, nos traga, Senhor Jesus Cristo, um coração de carne regenerado, para que possamos acolher a Tua palavra e vivê-la pela ótica, pela luz e pela verdade do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com perdão dos nossos pecados, Senhor, é que te oramos nesta manhã. Amém e amém. Ô Anderson, põe aí uma foto para nós de Francis Schaeffer, por favor. Pode entrar na internet aí, põe a imagem no Google. Coloque aí Francis Schaeffer. Achou? Várias? Não achou não? Eu mostro essa foto aqui então. Irmãos, Francis Schaeffer é esse senhor aqui. Essa foto aqui foi tirada quando ele já estava bastante velho, assim, uns 60 e poucos anos de idade. Velho não no sentido de idade, mas acabado, por diversas circunstâncias, problemas que passou. E ele foi um homem que sofreu bastante com problemas de questões existenciais. Ele teve que buscar muitas respostas dentro do Evangelho para problemas da existência humana. Deus deu a ele a graça de utilizar o Evangelho para responder muitas inquietações filosóficas do seu tempo e do nosso tempo. Deus deu a graça a ele de ser missionário, juntamente com Edith Schaeffer. Eu até salvei aí umas fotos de Edith Schaeffer. Edith Schaeffer foi uma esposa dele, foi a esposa de Schaeffer. Ela e seus pais foram missionários e Deus deu a graça a eles de fundarem um centro de estudos bíblicos nos Alpes Suíços chamado El Abri, que em francês significa o abrigo. E ali foram muitas pessoas, diversas classes, diversos conhecimentos, doutores, filósofos, advogados, engenheiros, teólogos, filósofos, hippies, budistas, evangélicos, ateus, católicos, judeus, mendigos, hippies, ricos, nobres, a classe média, muitos jovens que abandonaram seus lares cristãos em busca de respostas que os seus pais não puderam dar-lhes. Os seus pais, nas suas vidas muito rotineiras e acomodadas a um falso evangelho, a uma falsa vida de piedade. E muitos jovens abandonaram as igrejas nessa época em direção ao movimento hippie e foram até o El Abri buscar respostas dentro do Evangelho para as suas inquietações dos seus tempos, para as perguntas do que é liberdade, o que é filosofia, o que é a existência humana, qual o sentido de viver, qual o significado de vir a este mundo. E ali Francis Schaeffer, com a graça de Deus, juntamente com Edith Schaeffer, conseguiu aconselhar inúmeros jovens, aconselhar e resgatar muitos jovens das drogas, da prostituição, devolver esses jovens aos seus lares, às suas igrejas. Através desse ministério, Francis Schaeffer escreveu aproximadamente 40 livros, juntamente com a sua esposa, e eles conseguiram influenciar uma geração de crentes. E hoje nós temos livros deles como R.C. Sproul, como John Frame, como Nancy Pearce, como Gerhard Bach, que foi um biógrafo dele. Irmãos, uma multidão de escritores, de pensadores, de pastores foram influenciados por esse irmão aqui, Francis Schaeffer, e por sua esposa Edith Schaeffer. Eram pessoas de uma vida de oração, de muita leitura, de muita investigação bíblica, de muito estudo teológico, de muito diálogo. Eram por demais receptivos. Chegaram muitas das vezes ter que perder suas cortinas lá no El Abri, queimadas pelos drogados que ali iam. Eles acendiam seus cigarros e queimavam as cortinas lá. As camas eram usadas por jovens bêbados com doenças sexualmente transmissíveis. Edith Schaeffer pela manhã tinha que lavar todos aqueles lençóis, e à noite tinha lençol sequinho e pronto para novamente aquelas pessoas serem acolhidas ali.
Uma marca do El Abri era o acolhimento, o bom diálogo, a pregação verdadeira do Evangelho e uma vida de oração. Se você fosse ao El Abri, você encontraria acolhimento, você encontraria boa hospitalidade, excelente diálogo, respostas do Evangelho para as suas inquietações e oração, e pessoas que iriam orar por você e orar por você. Temos ainda o El Abri. Temos o El Abri em Belo Horizonte, o El Abri Brasil, eu tenho vontade de conhecer lá. Temos o El Abri Brasil em Belo Horizonte. Temos o El Abri na Inglaterra. Temos o El Abri na Suíça, que foi o primeiro. Temos o El Abri na Holanda, levada por Hoekemaker, que teve um diálogo muito bom com o Francis Schaeffer, numa noite toda e madrugada dentro na Europa. E Hoekemaker levou o El Abri para a Holanda. Bem, o El Abri ainda funciona como um centro de estudos para divulgação do Evangelho, para divulgação do Evangelho, o diálogo do Evangelho com a filosofia, o diálogo do Evangelho com as artes, o diálogo do Evangelho com a boa cultura e o Evangelho como verdade, revelando Cristo com o seu senhorio sobre todas as áreas da existência humana, sobre todas as áreas do conhecimento humano, sobre todas as áreas do saber e do fazer humano. Entenderam? Esse é o lema do El Abri, revelar o senhorio de Cristo sobre todas as áreas do conhecimento humano, do fazer humano, da cultura humana e do saber humano. Bem, Francis Schaeffer, claro, era um intelectual e foi acusado de intelectualizar o Evangelho. Ele foi criticado pesadamente pelos intelectuais da época, que ele estava sofisticando o Evangelho, que ele estava intelectualizando o Evangelho. Claro que eu tive muitas dificuldades em ler Francis Schaeffer, tenho até hoje, mas o primeiro livro que eu li dele foi A Morte da Razão. Foi um livro bastante difícil, nós fomos apresentados a ele na faculdade, mas depois de umas 2, 3 leituras, nós pegamos gosto por Francis Schaeffer e descobrimos uma vasta obra em literatura dele, muito útil para quem é inquietado com as questões existenciais, com questões filosóficas, com questões sociológicas e que precisam de respostas dadas pelo Evangelho a essas questões. Graças a Deus eu consegui a coleção das obras dele toda. Tem alguns assim farrapos que eu ainda estou conseguindo resgatar, mas são poucas coisas. Mas a obra dele na íntegra, Deus me deu a graça de conseguir. E tem muita obra dele já traduzida para o português, que eu já dei aí algumas para a igreja, vou dar mais, para os irmãos terem acesso e serem contaminados por essas verdades que Francis Schaeffer assim ensinou através de seus escritos. Esse é um dos volumes que eu tenho. Tem boas obras dele, inclusive tem aqui o Verdadeira Espiritualidade. Eu doei a minha obra em português e depois eu tive que lutar com a obra em inglês, porque a obra em português que eu tinha ficou no computador e o computador deu defeito ontem. Mas aí eu tive que ralar um pouco para conseguir aqui. Mas Deus nos deu graça, nós conseguimos. E eu quero apresentar para os irmãos esse capítulo dele, que é a lei do amor. Sabe por que esse livro foi escrito? Sabe por que esse livro foi escrito? Verdadeira Espiritualidade. Foi o primeiro livro de Schaeffer escrito. Foi escrito porque Francis Schaeffer havia acabado de deixar o agnosticismo. E o agnosticismo crê que pelo nosso conhecimento nós não conseguimos conhecer a Deus, porque nós somos limitados no nosso conhecimento, somos infinitos. E Deus sendo infinito, um ser superior, nosso conhecimento humano não consegue conhecer Deus como Ele é, como Ele se revela. Francis Schaeffer era agnóstico, estudante de filosofia na sua juventude. E quando ele foi alcançado pelo Evangelho, ele começou a ser inquietado pelos questionamentos do agnosticismo. E ele começou a trazer esses questionamentos da filosofia agnóstica para dentro do Evangelho e buscar resposta. Chegou um ponto que ele disse: a igreja não tem me dado respostas. Os evangelhos dos meus dias não têm me dado essa resposta. E eu vou orar, pegar a minha Bíblia, vou orar. E ele passou semanas orando, somente ele e a Bíblia,
e pediu para Edith Schaefer, minha esposa, ore por mim nesses momentos. Eu vou, agora nesse momento, eu vou precisar de que o Evangelho me dê as respostas que eu preciso, para eu saber se de fato o Evangelho é verdadeiro, para eu saber se de fato o Evangelho se valida como verdade para o ser humano como um todo, como resposta de Deus para nós. E ele começou a orar e estudar o Evangelho. E Deus foi dando a ele essas respostas que formaram um conjunto de estudos. E esse estudo aqui, a lei e a lei do amor, foi um deles. E o livro Verdadeira Espiritualidade, ele é dividido em todos esses estudos que ele teve durante esse tempo de oração, de busca na palavra. E aí ele começa a ensinar esses estudos para um grupo de jovens que quiseram ouvi-lo debaixo de um galpão, assim cheio de feno, um lugar assim bem rural. E um grupo de jovens que se reunia ali para eles orarem, cantarem, louvarem a Deus e estudarem a Bíblia. E aí ele começa a ensinar esses estudos do livro Verdadeira Espiritualidade. E aqueles jovens começaram a perceber que o Evangelho tinha respostas para as suas inquietações filosóficas, questões sociais, questões intelectuais, questões sobre a arte, questões sobre a cultura. E esses jovens ficaram maravilhados, que começaram a entender que o Evangelho ele não está somente para salvar a minha alma e me jogar no céu, mas que o Evangelho salva a minha alma e me dá condições suficientes para eu viver a vida do Evangelho, a vida de Cristo, no aqui e agora, dentro dos dramas e dificuldades e problemas da minha existência. Eles começaram a perceber isso e começaram a se aprofundar nesses estudos, e foi a época que Francis Schaeffer começa a aprofundar os seus estudos no seminário, é chamado para ser professor de espiritualidade, mais na disciplina de matéria de teologia pastoral, e depois ele é mandado para a Suíça como missionário, onde ele vai fundar o ELAB. Vou contar toda a história dele aqui porque é vasta, é muito demorada, mas esse é o resumo. E esse estudo aí, Francis Schaeffer vai justamente falar sobre o que nós estamos trabalhando: a lei e a lei do amor. A lei ainda é válida para nós hoje como Igreja de Cristo, se ela é válida, como ela é aplicada e como ela é aplicável às nossas vidas. Nós vamos ver verdades maravilhosas hoje sobre esse assunto. Eu vou ter que correr porque são 10h23 e eu tenho pouco tempo, são quase 20 páginas de estudo, e eu consegui resumir aqui, irmãos, por letras garrafais, umas 3, 4 páginas. E eu vou tentar passar para os irmãos aqui o que eu consegui absorver desses estudos. Peço aos irmãos que leiam depois o capítulo na sua íntegra. Eu quero que os irmãos aprendam mais ainda e fundamentem mais ainda o que os irmãos têm aprendido. Vamos lá então? Olha só. A verdadeira espiritualidade, como eu já disse, Francis Schaeffer coloca em sinônimo de vida cristã. Então, se você quiser entender assim, o que é a verdadeira espiritualidade? É a vida cristã. É a vida que o Evangelho nos dá para viver. É a vida no aqui e agora, debaixo da cruz de Cristo, da redenção de Cristo e da justificação pela fé. Então, Francis Schaeffer sempre vai trabalhar esse tema aqui, ó, a verdadeira espiritualidade. Verdadeira espiritualidade. Para ele também é vida cristã. Vida cristã. Bem, só que surge o seguinte: todo mundo aqui que ouviu o Evangelho um dia, ou aceitou Jesus, levantou sua mão, foi lá na frente, o pastor orou por você, e você entrou na igreja. A primeira coisa que você se depara numa igreja é o seguinte: você chega numa igreja evangélica, você aceitou Jesus, você vai ser aconselhado. Quando você vai ser aconselhado, você já é aconselhado com uma bula. Irmão, o que você não pode fazer aqui, viu? Ó, você não pode vir de short, aqui você não pode vir de cabelo branco, aqui você não pode vir com unha pintada, aqui você não pode andar de roupa manga cavada, aqui você não pode entrar de chapéu. Estou dando exemplos assim, básicos, bem vagos, né? Que se dá em muitas igrejas. Então te dá uma lista de proibições e diz assim: isso aí é que é ser crente. Essa lista de proibições que você viver é ser crente. Então você começa a perceber, então, o Evangelho é isso, é viver uma vida de proibições, e vivendo essa vida de proibições eu vou estar na igreja, eu vou para o céu, estou salvo, vou continuar sendo salvo, e se resume nisso. Então a vida cristã é uma vida de proibições.
Mas o que a gente tem que entender é que, primeiramente, o Evangelho nos ensina que não existe verdadeira espiritualidade, nem vida cristã, se não houver primeiro o quê? Vai haver vida cristã e verdadeira espiritualidade se não houver primeiro o quê? Novo nascimento. Então não haverá, irmãos, vida cristã e verdadeira espiritualidade sem o novo nascimento, que também é chamado de regeneração. Regeneração. Novo nascimento e regeneração, o que é? O que é? É o Espírito Santo de Deus trabalhando no meu coração para que eu agora faça o quê? Vivo espiritualmente, entenda a lei de Deus, entenda a palavra de Deus, me enxergue como pecador, me arrependa dos meus pecados e corra em direção a Cristo, buscando nele perdão e salvação, redenção e justificação. Então regeneração é nascer de novo espiritualmente. Por quê? Porque nós sabemos que primeiro todo homem já nasce morto espiritualmente. E o que é ser morto espiritualmente? É não querer Deus, é não querer o Evangelho, é odiar o Evangelho da cruz de Cristo. Todo homem já vem ao mundo odiando Deus. Todo ser humano já vem ao mundo odiando o Evangelho de Cristo Jesus. Ele nasce morto em delitos e em pecados. Então, portanto, nós entendemos que não haverá verdadeira espiritualidade nem vida cristã se não houver verdadeiro nascimento. Se o Espírito Santo de Deus não regenerar, não mudar os nossos corações, se Deus não nos der fé para crermos na obra de Cristo, e se Deus não nos der o verdadeiro arrependimento para nos arrependermos dos nossos pecados e irmos em direção a Jesus Cristo. Entendido até aqui? Então, assim como na vida real, a vida cristã e a verdadeira espiritualidade só acontece quando eu nasço de novo. Na nossa vida real e biológica, só vai acontecer quando eu nasço, não é verdade? Quando eu venho a este mundo. Então, este nascimento também acontece na vida espiritual. Ou seja, assim como acontece na vida biológica, na vida real, na vida espiritual também, ela só vai começar e acontecer através do novo nascimento. Essa é a grande verdade da verdadeira espiritualidade da vida cristã. Ou seja, não está nas minhas mãos nascer de novo. Não está no meu querer nascer de novo. Não está no meu querer me arrepender dos meus pecados. E muito menos não está no meu querer, o quê? Desejar arrepender-me dos meus pecados. Então o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos o seguinte: que a verdadeira espiritualidade e a verdadeira vida cristã, ela depende de quem, irmãos? Exclusivamente de Deus. Então não depende de quem quer, nem de quem corre, mas depende de Deus ter misericórdia. Correto? E o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer: a nosso cuidado não somente o crer em Cristo, mas também o padecer por Ele. Então o ato de crer é dado por Deus, o ato da fé é dado por Deus também. Então aqui, meus irmãos, nós já aprendemos o seguinte: que nessa verdadeira espiritualidade, verdadeira vida cristã, o homem, o livre-arbítrio do homem, a vontade que ele acha que tem de desejar Deus, de querer se arrepender dos seus pecados, não existe. O que existe aqui de fato é o sobrenatural, ou seja, Deus agindo em direção a pecadores. É como Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, necessário que é nascer de novo. Como posso eu nascer de novo já sendo velho? Como posso? Como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Assim como é impossível a ele voltar a ser criança no ventre da sua mãe, era impossível para ele, é impossível para todos nós. O Evangelho está dizendo para nós também: também é impossível você nascer no reino de Deus por vontade própria. Também é impossível você nascer de novo na vida espiritual, na vida cristã, se Deus não vier até você e gerar em você, por obra do Espírito Santo, este novo nascimento. Até aqui entendido, irmãos? Até aqui entendido? Bem, quando isso acontece, nós somos colocados dentro de uma igreja. E geralmente, irmãos, as pessoas acham que a vida cristã se resume a isso, a uma lista de proibições. Há uma lista de proibições. Poxa, eu entrei na igreja. Aí, a partir do momento que a pessoa entra na igreja, nós vimos isso demais. Quando é homem, é terno e gravata. Terno e gravata. Sol quente de rachar, mas ele está lá de terno e gravata, assim, já está embabuçado, Bíblia na mão, não fala mais com os amigos
que outrora tinha. Alguns familiares ele vai selecionar para falar, os mais pecadores, assim, os mais paderneiros, ele já não fala mais, porque agora ele é santo, ele agora é um homem separado por Deus, e ele entende essa separação, da separação do convívio em que ele vive. Então começam assim essas fragmentações na pessoa. E o indivíduo começa a perceber o seguinte: então a vida cristã é isso, é viver debaixo dessa bula de proibições. A vida cristã então se resume nesse não constantemente. Não toque, não coma, não beba, não vá para a festa, não dance. Olha, até se alegrar, algum tipo de alegria é pecado. Então não faça isso, não faça aquilo, não durma assim, não faça isso, olha, não ande com aquele lá, não volte com aquele dali, não vá para aquele lugar. Então a vida cristã se resume neste não. Só que isso gera um grande problema, porque quando. Aí nós vamos começar agora a entrar de fato nesse assunto. Quando você enxerga a vida cristã como um não maximizado para todas as áreas da vida, você não entendeu o que é o Evangelho. Você não entendeu o que é o Evangelho. E não te ensinaram bem o que é o Evangelho. Porque a partir do momento que você vê a vida cristã como um verdadeiro não diante de você, você não vai ver a verdadeira beleza do que é o Evangelho. A verdadeira beleza do que é viver com Cristo. E nós vamos ver agora as implicações desse não. Existem duas implicações. Primeiro nós temos que entender o seguinte: que a vida cristã verdadeira, ela não se resume a esse não. Mas a vida cristã verdadeira, ela começa com o novo nascimento, e a continuidade dessa vida verdadeira, ela é o quê? O desenvolvimento dessa vida verdadeira, o amadurecimento dessa vida verdadeira com Cristo, ela é o quê? Como é que é o nome? Santificação. Então, ao invés de ser esse não, a verdadeira espiritualidade, irmãos, a continuidade desta vida chama-se santidade ou santificação, que é o que? Crescimento espiritual, e também, irmãos, é o que? Amadurecimento. Então nós vemos aqui, que ao invés da vida cristã se resumir a um não, a vida cristã é, no seu desenvolvimento, no seu dia a dia, até Cristo retornar, é uma vida de busca de santidade, constante vida de santificação, de crescimento espiritual e amadurecimento. Isso é a vida cristã verdadeira. Vida cristã verdadeira, ela começa com o nascimento espiritual, que é obra de Deus, e ela dá continuidade em crescimento constante numa vida de santidade, que também é obra de Deus, e também você cooperando com este Deus nessa vida de santificação. Agora, o que podemos entender? Podemos entender disso tudo. Temos que entender, primeiro, que o que não é viver a vida cristã, ou o que não é, de fato, viver uma verdadeira espiritualidade. O que não é uma verdadeira espiritualidade, ou o que não é viver uma vida cristã, não é viver uma vida cheia de proibições, como nós já vimos ali. Só que aí vão surgir dois extremos. Qual o primeiro extremo? O extremo é o seguinte: vai ter um grupo de evangélicos ou de crentes que eles vão pegar na igreja deles e vão encher a igreja deles de uma lista de proibições. Então aqui mulher não corta cabelo, aqui mulher não faz unha, e geralmente as mulheres que mais sofrem. Aqui mulher não usa batom, aqui mulher só usa vestido lá no calcanhar, os homens aqui só entram de terno, aqui não pode chegar atrasado que já vai ser excluído. Então eles fazem uma lista de proibições. Para quê? Para que todos que estejam ali, estando alinhados a essa lista, todos de fora vão dizer: aquela igreja vive uma vida de santidade. Aquela igreja de fato vive o que Cristo ensinou, de buscar a santidade, uma vida perfeita com Deus. Só que vai haver um outro grupo. Outro grupo vai chegar e vai dizer assim, vai começar a criticar essa igreja, ou esse grupo de cristãos que vivem nessa lista. Eles vão criticar, vão zombar, vive proibindo tudo, isso não é pecado, não é isso. Vão zombar desses irmãos, vão criticar esses irmãos, vão criticar essas igrejas, vão abandonar essas igrejas. Mas você sabe para quê? Para viver uma vida cristã de oba-oba. Para viver uma vida cristã, que eles acham que é vida cristã, fazendo o que eles derem na cabeça e dizendo para todo mundo que eles têm liberdade do Evangelho para viver dessa forma.
Então são dois extremos, irmãos. Um extremo é achar que a vida cristã é um não maximizado, um não para tudo na vida, até deixar de viver. E o outro grupo vai zombar desse outro grupo que vive debaixo desse tabu, dessas listas, desses não, dessas proibições, mas só para viver essa vida do corpo. Então nessa igreja você não vai ter disciplina, nessa igreja você não vai ter ordem, nessa igreja você vai ouvir só pregações sobre a graça, que Deus é amor, que Deus perdoa todo mundo, que ali todo mundo que ali é uma realidade inclusiva. Então nessa igreja você não vai ver divisores de água, você não vai ver parâmetros para determinar quem de fato está vivendo o Evangelho e quem de fato não está vivendo o Evangelho. É uma igreja que se dissolve no mundo, é uma igreja que dissolve o seu comportamento e ela é mundanizada e secularizada constantemente. Então ela passa a ser apenas um ajuntamento social ali de pessoas para determinados fins religiosos, cada um bater o seu ponto, vamos para as suas casas, todos nós somos crentes e Deus vai salvar todo mundo no final, porque Deus não impõe proibições para ninguém. Essa é a realidade dessas igrejas. Só que, quando nós estamos diante desses dois assuntos, o que é que vem à mente? Vem à mente que, irmãos, a lei ainda é um fato para nós. A lei ainda é uma realidade para nós. E a lei de Deus, ela é sim vivida depois do advento do Evangelho. E que o Evangelho jamais suprime a lei. Como o apóstolo Paulo disse, e o Jeová ensinou para nós constantemente, que a fé ela faz o quê? A fé ela confirma a lei. A fé confirma a lei. Ela não abroga a lei ou não escanteia a lei. Ela vai confirmar a lei. É nesse ponto que o pastor Francis Schaeffer vai escrever o seguinte: primeiro, a lei de Deus é uma verdade para todo ser humano. Quando a lei de Deus é considerada como uma verdade para todo ser humano, acontece algo interessante para todos nós. Primeiro, que nós estamos diante de Deus, ou confrontados diante de Deus, por algo chamado de culpa moral. Culpa moral. Uma vez que eu entendo que a palavra de Deus fala para mim que a lei dele ainda está em voga, que a lei de Deus ainda está para ser aplicada na vida de todo ser humano, eu me deparo com essa questão aqui, culpa moral. O que é culpa moral? Primeiro, culpa moral não é o sentimento de culpa gerado por uma condição psicológica, ou por um esquizofrenismo qualquer, ou por uma perturbação de ordem sentimental, ou coisa do tipo. Culpa moral, irmão, não tem nada a ver com sentimento. Culpa moral não tem nada a ver com aquele remorso que quando a gente comete alguma coisa, não tinha feito isso foi errado. Não tem nada a ver com isso. Culpa moral, irmão, é o resultado da confrontação da lei de Deus contra pecadores e que vai resultar, meus irmãos, num estado de separação entre o homem e Deus. Então, culpa moral significa o seguinte: que todo homem, irmãos, ele está separado de Deus, pelos seus pecados e transgressões. Pecados e transgressões. E esses pecados aqui podem ser tanto transgressões como podem ser por intenções. Então veja só, essa culpa moral diz que eu estou separado de Deus, que é um Deus infinito, pessoal, que é um Deus santo, um Deus infinito e pessoal, um Deus santo, um Deus que tem caráter, um Deus que tem moral e é referência absoluta de moral. E aí eu entendo que uma vez que eu sou confrontado pela lei de Deus, eu estou separado pelos meus pecados e transgressões, e pecados que eu cometo através de transgressões e pecados que eu cometo através de intenções. E eu estou separado desse Deus que é santo, infinito, pessoal, um Deus que tem caráter e um Deus que tem moral. Ou seja, você não precisa sentir que você é um pecador, você não precisa sentir um remorso na alma, você não precisa sentir algo na consciência que te perturbe para você dizer assim: eu estou sentindo isso porque eu sou um pecador. Antes de qualquer sentimento, antes de qualquer resultado
dessa culpa na consciência humana, que ela vai ter resultados na consciência humana, você é culpado moralmente diante de Deus. Então todo ser humano que vem ao mundo, as crianças que nasceram e que hão de nascer, todas elas já nascem debaixo dessa culpa moral. Ou seja, todo ser humano já vem ao mundo devendo a Deus uma resposta. Entenderam aqui, irmãos? Entenderam isso aqui? Existia também aquele entendimento que tem o período da inocência, né? Que depois que cometeu o pecado, entre aspas, depois que o ser humano vai crescendo, vai entendendo que o que é errado, sai daquele período de inocência que comete pecado. Sim. Já nasce pecador. Já nasce pecador. Desde o primeiro dia de nascimento. Muito bom, irmão. Então, meus irmãos, já que vocês entenderam, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quais são os resultados dessa culpa moral na minha e na tua vida? Na vida prática. Só o que não presta. Quais são os resultados dessa culpa moral? Quais são as consequências dela para mim e para você? Porque se eu não conseguir entender as consequências práticas dessa culpa moral na minha vida, então eu não entendi, irmãos, que é ser confrontado pela lei de Deus. Quais as implicações dela para você? Com relação a Deus, primeiramente, separação. Se eu falo em separação, no que se resume separação? A falta de comunhão com Ele. Falta de comunhão com Ele. Falando em falta de comunhão com Ele, eu começo a entender que eu não fui criado para estar separado de Deus. Nenhum ser humano, irmãos, foi criado para estar separado de Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. O Catecismo Maior do Westminster, na sua primeira pergunta, ele diz: qual o fim do homem, qual o objetivo do homem, qual o propósito do homem ao ser criado por Deus? E como é que o Catecismo responde? Como é que é? Glorificar a Deus e comungar com Ele eternamente. Em outro texto diz que é glorificar a Deus e usufruí-lo, ou seja, ter alegria nele eternamente, ter prazer nele eternamente, ter contento nele eternamente. Então o propósito do homem, irmãos, o propósito que Deus criou o homem foi para glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele, comunhão eterna com Ele, glorificá-lo, bendizê-lo, adorá-lo, deleitar-se neste Deus que o criou, ter prazer total em Deus e não em si mesmo, ou não ter prazer na criação acima de Deus, mas ter prazer somente em Deus acima de todas as coisas. Esse foi o propósito principal do homem. Agora veja, uma vez que nós entendemos que essa culpa moral nos leva a entender que estamos separados de Deus, não temos mais comunhão com Deus, isso quer dizer que nós nos separamos de Deus por causa dos nossos próprios pecados. Agora, quais são as consequências de estarmos separados de Deus? Quais são as consequências? Como é que é? Como é que fica o relacionamento com o próximo? Fica bom, não fica? Todo mundo é amigo de todo mundo, não é verdade? Rapaz, a gente é cheio de amigos. Os vizinhos que jogam lixo na nossa porta são os nossos amigos, né? Os que ligam o som alto a madrugada toda também são os nossos amigos, não é verdade? Como é que fica? O mercado de trabalho é uma competitividade acirrada constantemente, é um querendo puxar o tapete do outro para conseguir o lugar do outro, não é verdade? Então nós estamos vivendo mil maravilhas, estamos todos unidos, somos todos irmãos, em comunhão de mãos dadas, indo para o céu, cantando glória, glória, aleluia, amém. Não é verdade? É assim que acontece, irmãos. O princípio é que uma vez que eu sou inimigo do Criador, Sim. eu sou inimigo da criação eterna. Muito bom. Então você usou agora a palavra-chave. Nós nos tornamos inimigos de Deus por essa culpa moral. Essa culpa moral. E sendo inimigos de Deus, eu me torno inimigo, primeiramente, irmãos, inimigo de. Depois que eu me torno inimigo de Deus, eu torno inimigo de mim mesmo. Você sabe por quê? Ama o teu próximo como? Opa! Começou a reorganizar, não foi? Ou seja, o pecado ele provocou uma separação entre mim e Deus e provoca uma separação entre eu e eu mesmo. De tal forma que quando Cristo vai dizer, quando a Bíblia vai dizer, ame o teu próximo como a ti mesmo, então ele está dizendo, eu tenho que ter amor por mim mesmo, e esse amor por mim mesmo, só quem vai devolver a mim é o Evangelho de Cristo Jesus. E quando eu passo a amar a mim mesmo como alguém criado por Deus, para glorificar a Deus, para se deleitar em Deus, eu começo também a dispensar amor para com o meu
próximo. Então o Evangelho de Cristo começa a fazer essa cura de culpa moral que me separa de Deus, me separa de mim mesmo e me separa do meu próximo. Então eu tenho 3 esferas aqui atingidas pela culpa moral. Estou separado de Deus. Como é que nós estamos separados de Deus, irmãos? Como é que nós estamos separados de Deus? Como inimigos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: vós sois filhos, vós eres filhos da desobediência, inimigos de Deus, filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição de todo homem sem Deus. Essa é a condição de todo homem debaixo da culpa moral. Ele não é amiguinho de Deus, não. Por mais que ele faça um coraçãozinho desse eu amo Deus, por mais que ele compre um carro novo e coloque assim, Deus é amor, por mais que ele coloque o nome de Deus, cite o nome de Cristo, vá à igreja, mas se ele não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus, ele continua sendo um inimigo de Deus. Ele pode dar o melhor dízimo na igreja, ele pode ser o crente mais presente ali, mas se Cristo não o salvou, através da obra do Espírito Santo de regeneração, da graça e da aplicação do Evangelho, ele continua inimigo de Deus, mesmo sendo religioso. Essa é a grande verdade. Então veja, agora nós vamos passar para o próximo ponto. Então nós entendemos que o homem é pecador por transgressão e intenção. Não é o fato somente de eu praticar o pecado que eu me torno um pecador, mas o fato de eu já alimentar o pecado dentro do meu coração. Deus já me vê debaixo dessa culpa moral. Eu alimentei no meu coração a cobiçar uma mulher. E o próprio Cristo disse: se você olhar para uma mulher, já que o interesse impulso do seu coração, você já adulterou com ela. Então Cristo estava trazendo a internalização da lei, mostrando que as intenções do coração também diante de Deus são consideradas como pecado. Aprendemos também até aqui que a culpa moral nos separa de Deus, de nós mesmos e do homem. Agora nós vamos entender o seguinte: como é que essa culpa cessa? Como é que essa culpa cessa? Porque o propósito de Deus não é que o homem fique separado dele. O propósito de Deus não é que a criação viva nessa fragmentação total. O propósito de Deus é que os seres humanos para os quais Ele criou para a sua glória também vivam em comunhão na igreja. Então esse Deus interessado nesse reatar com o homem, em fazer novamente a comunhão com o homem, como é que Ele vai dar cabo dessa culpa moral? Primeiro, nós não conseguimos, irmãos, por nós mesmos, eliminar essa culpa moral. Só que todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo verdadeiro e bíblico, que tem a verdadeira espiritualidade, todas as religiões do mundo, eles vão lutar para se livrar dessa culpa moral. Ainda que ele entenda o que é culpa moral, ou não entenda o que é culpa moral, mas ele sabe que existe um débito muito grande dele para com a divindade, para com o sagrado, para com o Criador, para com Deus. Então ele vai procurar de todas as formas tentar reparar esta culpa moral. E aí onde entram as religiões da salvação pelas obras. Aí vai entrar a penitência, aí vai entrar o ativismo, muito bom, vai entrar o autoflagelamento, vai entrar o sacrifício de seres humanos, que foram sacrificados, muitos seres humanos, principalmente crianças, aos deuses Moloque, ao deus Baal e a muitos deuses, para aplacar a ira daquelas divindades, que eles achavam que eram aquelas divindades que estavam iradas contra eles, quando na verdade é o Deus Todo-Poderoso que está irado contra o homem pecador, como diz o Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Então toda a sociedade ela vai ter um meio de criar uma religião, de criar uma certa espiritualidade, para que através das suas ações ela tente aplacar ou eliminar essa culpa moral diante deles para com Deus. Toda a sociedade vai criar esses meios de tentar reparar essa culpa moral. E aí os irmãos podem percorrer todas as sociedades antigas, os livros de história, de sociologia, de antropologia, os irmãos vão entender que o homem vai procurar, através dos seus próprios esforços, se livrar dessa culpa moral. Certo? E nas religiões mais modernas, como é que se repara essa culpa moral? Ajudando a velhinha a atravessar a rua, né? Fazendo cestas básicas na fome do povo. Nessa época de frio, é uma época ideal. Quem quer ser salvo pelas obras, é a melhor época que tem essa época. Que você vai arrumar luz para quem está com frio, você vai fazer um sopão todo dia para dar para os desabrigados, tá? Essa época é a época do Natal. Para quem quer salvação pelas obras, é a melhor época do mundo.
Então as pessoas acham que fazendo bem ao próximo, que fazendo orfanatos, ajudando o velhinho a atravessar a rua, protegendo os desabrigados, fazendo essas obras todas que já é a obrigação nossa de fazer pelo próximo, eles acham que vão estar o quê? Ganhando pontos ganhando crédito para com Deus e achando que vão estar livres da sua culpa moral. Mas o que é que a Bíblia diz? É que nenhum de nós conseguimos reparar o quê? Esta culpa moral. Que para reparar essa culpa moral, primeiramente é o próprio Deus que tem que estar interessado. Se Deus não estiver interessado em reparar essa culpa moral, por mais que sejam os nossos esforços e por mais que se derrame sangue de animais e de seres humanos, não se repara essa culpa moral. O próprio escritor aos Hebreus, nos seus primeiros capítulos, ele vai dizer que é impossível que o sangue de bodes, de ovelhas, de bezerros fosse capaz de reparar o pecado, o mal do pecado, fosse capaz de eliminar o pecado, fosse capaz de extirpar o pecado, fosse capaz de extirpar o quê? A culpa moral entre nós e o nosso Deus. Então, como é que é reparado? Primeiramente, Deus se interessou em reparar essa culpa moral. Deus se interessou em reparar essa culpa moral. Deus se interessou. E como é que Deus fez para reparar essa culpa moral? Deus enviou Jesus Cristo como seu único, como nosso único e suficiente Salvador. E pela obra de Cristo lá na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado, pela sua vida ofertada a Deus, pela sua vida antes da cruz, uma vida de santidade, uma vida que viveu toda a lei de Deus, uma vida que viveu debaixo da lei de Deus perfeitamente em tudo, que agradou a Deus em tudo, e que por fim ainda pagou o que a lei reclamava para todo pecador, que era o quê? Toda alma que pecar, esta morrerá. Ele sem pecado entregou a si mesmo como oferta agradável a Deus no Calvário, derramou o seu sangue puro carmesim, e através desta obra dele, da sua ressurreição ao terceiro dia, através da obra de Cristo no tempo, no espaço e na história do ser humano, esta obra de Cristo é poderosa para arrancar do pecador e diante do pecador e entre o pecador e Deus a culpa moral. Então qual é a solução e qual o reparo para a culpa moral? A obra bendita de Cristo Jesus, consumada no tempo e no espaço e dentro da nossa história por pecadores rebeldes e perdidos. E ele fez isso para a glória de Deus e para que todo pecador que Deus deu a ele fosse livre dessa culpa moral. Correto aqui? São as bases, por mais básico que os irmãos estão entendendo aí. Aqui já tem gente que está querendo que eu já adiante a aula, porque já ouviu isso mais de 1000 vezes. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, esse é o básico da verdadeira espiritualidade, é o básico da vida cristã, que todos nós temos que, mais do que aprender, ter no coração aplicado pela obra do Espírito Santo. Não adianta você ter isso na cabeça, não adianta você ter isso decorado, ou você ter isso na sua biblioteca particular, nas confissões de Westminster, nas obras teológicas de Charles Hodge, etc., se o Espírito Santo não gravou isso no seu coração, para você viver pacificado diante de Deus, pacificado consigo mesmo, pacificado com o teu próximo, quando o Espírito Santo de Deus aplica verdadeiramente o Evangelho na vida de um pecador. Não adianta. Se você não tiver essa verdade aplicada no seu coração pelo Espírito Santo, pela obra da graça do Evangelho, por mais que você tenha isso na cabeça, você nunca participou do que é verdadeiramente a vida cristã. Você nunca viu o verdadeiro colorido e brilho da vida cristã. Você nunca deleitou, você nunca teve o deleite de saber o que é o sabor de viver o Evangelho. Não vai dizer que é o sabor de mel, não. Então veja, vamos agora avançar. Agora, como é que eu me aproprio? Como é que o pecador se apropria desta ação reparadora da culpa moral, que é a obra perfeita de Cristo no Calvário? Como é que o pecador se apropria? Como é que o pecador se apropria? Como é que ele recebe essa obra de Cristo e a pessoa de Cristo, os méritos de Cristo na vida dele, para que ele seja salvo da culpa moral? Como é que ele recebe? Crendo. Através da fé. E para crer e para ter fé, quem é que dá fé? Vocês têm certeza? A fé não vem do coração do homem a este mundo. Como diziam alguns, que a fé era como você já viu uma fogueira assim, que passa a noite toda apagada?
e de manhã você quer tomar um café e chegar lá e dar uma soprada assim, acende as brasazinhas. Só que ela está coberta de cinza, né, a brasa. E aí tem uns pregadores por aí que dizem, não, a fé está no coração de todo homem. Como um carvãozinho que está para se apagar, e chega o Espírito Santo e assopra, e aquela brasa acende ali, vira fogo, incendeia o coração do homem e ele passa a crer em Deus. Irmão, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós somos mortos em delitos e em pecados. Todo mundo que nasce morto em delitos e em pecados, ele não tem fé no seu coração. No lugar da fé, o que é que ele tem? No lugar da fé, ódio, rebeldia contra Deus, aversão contra Deus, inimizade contra o seu Criador. É isso que ele tem. Mas se você pregar isso na sua igreja, você vai ficar sozinho. Você não vai ter dízimo, sabe? Sua igreja não vai ser famosa, você não vai ter programa de rádio e televisão. Mas o que o Evangelho manda pregar é que o homem que vem ao mundo sem Deus, o homem que já nasce rebelde sem Deus, no lugar do seu coração ele tem ira, inimizade, rebeldia contra Deus. E ai dele se Deus não vier a favor dele para salvar o redimido. Entendeu? Essa é a verdade do Evangelho. Então é através da fé que o pecador se apropria dessa obra de Cristo lá do Calvário. É através da fé que o pecador vai se apropriar dessa obra de Cristo lá no Calvário. E essa obra, ela é o quê? Dom de Deus. E se é dom de Deus, depende da minha vontade, depende da minha família, depende do meu dinheiro, depende da minha capacidade intelectual, depende do carro bom do ano que eu tenho, depende do meu curso de teologia do Calvin College, depende dos meus estudos e da minha vida pregressa dentro da igreja. Não depende. Depende de Deus conceder a quem Ele quiser, a quem Ele tomar por filho, a quem Ele quiser reparar este dano terrível que a culpa moral trouxe, que é o quê? A separação entre Deus e pecadores. Correto? É através da fé. Então vamos lá agora. A porta espiritual da verdadeira espiritualidade acontece somente quando Cristo é o nosso Salvador. Isso acontece quando nascemos espiritualmente, o novo nascimento, a regeneração. Começa então a vida espiritual com a verdadeira espiritualidade. E deve ser assim porque estamos afastados de Deus por nossa culpa moral. Deus existe, Deus tem um caráter, Deus é santo e Deus é a referência absoluta de moral. Então, esse é o resumo da primeira parte. Indo agora, irmãos, para a terceira parte, nós aprendemos o seguinte. Vamos aí. Sim. A verdadeira espiritualidade não se resume a nascer espiritualmente com a nossa vida, como a nossa vida biológica não se resume no nosso nascimento. Vem então o crescimento, o amadurecimento, a santidade. A santidade é o seguinte: é vida no aqui e agora, até Jesus voltar, ou Cristo voltar, ou nós partirmos para a eternidade com Deus. Aprendemos aqui. Agora nós vamos entrar na questão da lei. Vamos me perdi aqui nesse. Sim. Agora eu quero que os irmãos abram para nós em Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo de número 7, versículo de números 7 ao 9. Maxwell, pode ter para nós, por favor, com a voz do trovão aí. Vamos lá. Que diremos, pois, é a lei, pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria como conhecido o pecado, se não for intermédio da lei. Sim. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não disser, não cobiçarás. Sim. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Sim. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo com preceito, enviou o pecado e eu morri. Muito bom. Muito bom. Então veja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a lei não é anulada. E que ele não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse a ele, não cobiçarás. O apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar uma verdade aí interessante, que eu já ensinei para os irmãos também, e claro, que ensinei a partir do momento em que eu entendi
esse estudo aí que nós estamos aprendendo agora, o apóstolo Paulo ele nos leva a uma questão interessante. Primeiro, que uma das características principais da vida espiritual, ou da verdadeira espiritualidade da vida cristã, é que a vida cristã, ela é interna, antes de ser externa. Por que nós temos que aprender isso aqui, irmãos? Porque é o seguinte: vocês lembram do grupo que tem uma lista de recomendações para não cumprir? Para eles, a vida cristã, primeiramente, é eu estar diante daquilo que eu vejo, das proibições de fora de mim. O apóstolo Paulo também vivia assim no judaísmo. E ele vivia todas as leis cerimoniais. Ele não roubava, ele não mentia, ele não espancava o próximo de certa forma lá. Ele vivia impecavelmente tudo que a lei ensinava para o ponto de vista externo. Então tudo que a lei proibia para fora de mim, o apóstolo Paulo vivia. Então o apóstolo Paulo disse: eu era judeu de judeus, eu sobressaía a todos da minha idade. Eu era o 01 da sala, eu era o nota 10, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Então quanto à lei eu era irrepreensível, Paulo vai dizer. Só que um dia, quando o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no coração de Paulo, Deus já começou a trabalhar com o Espírito Santo no coração dele, ele se depara com esse mandamento. Qual o mandamento? O último mandamento que nós lemos dentro do capítulo 20. Qual é o mandamento? Não cobiçarás. Aí o apóstolo Paulo se defronta com esse mandamento. No êxodo do capítulo 20, está lá o mandamento: não cobiçarás. E o apóstolo Paulo diz que nesse exato momento ele passa a fazer o quê? O que ele disse aí, Maxwell? A partir desse momento que ele é defrontado pelo mandamento não cobiçarás, ele passa a entender o quê? Que ele não teria conhecido o pecado se a ele tivesse dito não cobiçarás. Paulo entendeu que de fato, irmãos, o pecado é uma realidade. Primeiramente, ele é uma realidade espiritual. E por ser espiritual, é uma realidade interna. E o apóstolo Paulo entendeu o grande perigo da religião. É que a religião só me leva a trabalhar com aquilo que está fora de mim, com aquilo que eu vejo e com aquilo que o meu próximo vê. Então o meu próximo vai olhar para mim, ele não rouba, ele não mente, ele não desacata ninguém. É uma pessoa ilibada, proba, íntegra. É um santo, vai para o céu. Olha as boas obras que ele faz. Então é tudo que as pessoas veem. Mas quando o Evangelho, o Espírito Santo chega e utiliza esse mandamento, não cobiçarás, eu percebo que o pecado, antes de estar fora de mim, antes de eu ter que lutar com ele fora de mim, o pecado está dentro de mim e enraizado no meu coração, enraizado na minha vida, e ele contaminou todas as estruturas da minha vida. Todos os meus relacionamentos. Quando o apóstolo Paulo entendeu esse versículo, ele disse: sai de mim que vou obedecer. Estou perdido. Porque agora eu entendo que tudo que eu praticava para mostrar para os outros que eu era um judeu impecável, que eu era um religioso exemplar, agora a lei vem e me diz que eu sou um cobiçador. E que o pecado, antes de ser uma realidade externa, ele é uma realidade interna que eu tenho que lutar com ela. E que agora eu percebi que existe uma grande batalha dentro do meu coração, que é ter que lutar contra a cobiça. Aí o pastor Francis Schaeffer vai pegar essa verdade aqui da cobiça, que nos revela que a verdadeira espiritualidade, ela é primeiramente interna, porque primeiramente o pecado me atingiu espiritualmente, me atingiu internamente, e que os resultados para fora disso serão destruições em todas as áreas. Mas primeiramente a vida cristã começa no âmbito interno, porque ela tem que reparar o que o pecado fez no meu coração, na minha vida interior. O Francis Schaeffer vai ensinar o seguinte: que nós cobiçamos duas pessoas. Nós passamos a vida toda cobiçando duas pessoas. Primeiramente nós cobiçamos a Deus. Em segundo lugar nós cobiçamos o próximo. Nós vamos ver isso aqui agora. Por isso que esse grande mandamento, ele mostra que a lei não é uma lista de proibições, somente proibições externas. Esse grande mandamento que está lá no rodapé, no fundamento de toda a lei,
ele está mostrando que toda a lei para cima ela é espiritual, antes de ela ser algo externo. Ela está preocupada com o meu homem interior. Entenderam isso, irmão? Entenderam isso mesmo de verdade? A cobiça, ela nasce aqui dentro. E ela vai ser a fonte de todos os pecados contra Deus e contra o próximo. E a lei se divide em quantos? Ela se divide em quantas partes? Duas partes. A primeira parte, referente a Deus. E a segunda parte, referente ao meu próximo. E aí, quando Jesus foi questionado lá em Mateus, pelos escribas e fariseus, o que ele disse a respeito da lei de Deus? Mestre, qual é o grande mandamento? E ele disse o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o semelhante a este, como Jeová ensinou para nós, e semelhante a este é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, a lei se resumiu toda no amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. Bem, agora veja, irmãos, o que é que nós temos que entender aqui sobre a cobiça contra Deus? É por isso que todo homem é pecador contra Deus, porque ele cobiça contra Deus. Como é que nós cobiçamos Deus? Primeiramente, quando não há contentamento no meu coração, quando eu não me contento em Deus e com Deus, eu estou cobiçando contra Deus. Vamos dar um exemplo do que é não ter contentamento em Deus? Vamos lá? Alguém pode dar um exemplo? O que é não se contentar com Deus ou o que é não ter contentamento em Deus? O que é? Ninguém sabe? Não gostar de si mesmo como Deus me fez. Boa, muito bom. E o que mais? Você vive tentando agradar as pessoas? Você vive tentando vender para os outros a imagem do bom rapaz e da boa moça? Do bom vizinho, do bom colega? Você não consegue dizer não para ninguém? Porque você quer sempre ser o bonzinho para todo mundo, não é verdade? Ou não? Você quer sempre agradar o seu pai e a sua mãe, né? Tudo sujeito para que a mamãe e o papai de você assim, que filhinho maravilhoso. É o meu filho nota 10. Nós vivemos ainda em função da nossa imagem? Nós vivemos tentando agradar os outros? E até mentimos para agradar os outros, não é verdade? Nós vivemos em função de bens materiais? Temos vivido em função de bens materiais? Temos vivido? E muito. Se faltar o empreguinho, meu amigo, morre do coração. E as nossas crises de ansiedade? E as noites de sono sem dormir? E os desesperos que nos sobem ao coração quando ficamos sabendo de alguma doença que nos atacou? Por que tudo isso, irmãos? Por que tudo isso? Acredita mais em Deus. Por que tudo isso, irmãos? Porque Deus está longe de nós. Por mais que nós venhamos aqui e dizemos que Deus é o nosso tudo. Na nossa prática do dia a dia, nós estamos provando para Deus que Ele está distante de nós. E que nós queremos tocar a nossa vida sozinhos. Que nós queremos ter o controle de todos os nossos atos e de todas as nossas atitudes. Porque nós não cremos em Deus suficientemente para descansarmos nele, para nos deleitarmos nele e para dizermos assim: Senhor, tudo na minha vida e eu pertence ao Senhor. E o que o Senhor quiser fazer comigo, que o Senhor faça para a glória do teu nome. Falar como o apóstolo Paulo disse: nós estamos todos os dias sendo entregues à morte por amor a Cristo. Quem tem essa consciência, irmãos, minada e trabalhada pelo Evangelho, de dizer que estamos todos os dias sendo entregues à morte por amor a Cristo, o que vier a acontecer com ele é lucro. O que vier a acontecer com ele é cosquinha. É cosquinha no pé para ele. Quem chega ao ponto de dizer assim: mas nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem porvir, nem poderes do presente, nem a morte, nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem está declarando isso, o apóstolo Paulo, lá pelo Espírito Santo, está declarando uma certeza que ele tomou a alma. Ele está entendendo de fato que essa é a verdadeira confissão do Evangelho, que ele descansa em Deus e que ele sabe que Deus está no controle de tudo e principalmente da vida dele também. Não é verdade? Aí quando nós começamos
começamos a querer tocar a nossa vida, os nossos projetos. Eu quero ir assim, eu quero ter uma casa assim, daqui a pouco vou ter esse carro. Eu estou estudando doido para esse concurso, porque eu quero ser analista lá e tal, e vamos lutar, e vamos nessa. E aí vem as frustrações quando isso não acontece, quando o carro que eu esperava não veio, quando a casa que eu almejava não veio, quando o emprego que eu estava tão bem nele, eu fui demitido. Quando tudo isso acontece, o que é que vem? O que acontece nas nossas vidas? A gente continua aquele crente fervoroso, não é verdade, irmãos? Todo dia na igreja, oh glória, que Deus tomou, assim foi da vontade de Deus, é verdade, irmãos? Não, irmãos, porque aqui, nós estamos cobiçando contra Deus. Quando nós queremos tomar conta da nossa própria vida, quando nós vivemos essa vida de inquietação, apegado no salário de 5 mil reais sem parar no banco todo mês, sabe? Rapaz, agora eu estou garantido, 5 mil reais todo mês no banco, tá bom demais. Rapaz, agora a vida cristã é só cantar e adorar a Deus, porque está tudo bem. Não é verdade? O plano de saúde me atende em qualquer momento, nos melhores hospitais. Certo? Eu posso viajar para João Pessoa e curtir as praias lá todo ano, 2 vezes ao ano. Então veja, isso aí é bom demais. Mas isso não é deleitar-se em Deus. Isso não é confiar em Deus. E quando nós não confiamos em Deus, como aquele que escreveu a nossa história, como o salmista vai entender, e todos os dias da minha vida estavam escritos no teu livro, sem que nenhum deles ainda existisse. Quem diz isso está entendendo. A minha história é a história de Deus, não é a minha história. Eu é quem faço parte da história de Deus, não é Deus que faz parte da minha história, não. É eu quem faço parte da história de Deus. É eu quem faço parte dos capítulos da história de Deus. Entende isso? Então, quando isso, irmãos, acontece em nossas vidas, nos desesperarmos pelo que está acontecendo, perdemos o controle, frustrações, ansiedades, preocupações, desesperos, inquietações diversas, nós estamos cobiçando contra Deus. E o que é cobiçar contra Deus? É dizer o seguinte: eu é quem devo estar no controle da minha vida. Eu é quem devo tomar conta disso aqui. Aí, quando isso acontece, a oração aumenta ou diminui? Então, a oração aumenta ou diminui? Quando eu estou cobiçando contra Deus? Diminui. Ou eu nem vou orar. Porque se sou eu que estou tomando o controle da minha vida, eu vou orar para Deus: oh Deus, abençoa, se for da tua vontade, passar nesse concurso aí, tem misericórdia. O Senhor é que sabe todas as coisas, mas que o Senhor me dê contentamento para o coração. Quando isso está acontecendo, é porque eu estou confiando em Deus, descansando em Deus, me deleitando em Deus, tendo paz em Deus. Mas quando eu estou aqui, eu tenho que fazer assim, estudar mais 20 horas por dia, dormir só 4, eu tenho que agora fazer aqui, isso aqui, não, eu tenho que economizar. Lá em casa eu vou ter que reduzir a feira do mês, tenho que economizar para comprar um carro melhor, e começa essa paranoia toda. Estou cobiçando contra Deus. Deus não está no controle da minha vida. Eu que estou no controle da minha vida. E a oração fica só aquela oração de noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Vai dormir. Então, irmãos, eu tenho que avançar, mas tem muitas outras aplicações e implicações do que é cobiçar contra Deus. Mas surge também, irmãos, a cobiça contra o próximo. Aí a cobiça contra o próximo não precisa nem dizer, não é verdade? Para resumir, o que Chico está ensinando aqui, a cobiça contra o próximo, ela se materializa quando eu passo a odiar meu próximo, quando eu passo a ter preconceito contra ele, quando eu passo a não querer estar com ele, quando eu passo a vê-lo como meu inimigo, como alguém que compete comigo, como alguém que está contra mim. Quando eu posso olhar para quem quer que seja, até para minha esposa, se eu começar a olhar para ela e começar a dizer assim, tem alguma coisa que eu não estou gostando, e começa a desagradar da esposa ou do esposo, ou o amigo de serviço já começa a ficar com raiva dele, ou ter preconceito contra ele, alguma coisa assim, irmãos, tudo isso aí está mostrando que você está cobiçando contra o teu próximo. Cobiçando contra o teu próximo. A cobiça contra o próximo nos leva à violência contra ele. E violência não é só estar e bater nele. A violência é uma palavra má que você lança contra ele. A violência é um desdém que você faz, ou um plano que você monta para que ele se dê mal no local de trabalho. A violência é a fofoca que você fala dele, que você fala contra ele com seus amigos lá de serviço. Isso é violência. Isso é cobiçar contra o próximo. E agora nós vimos que a lei está nos empurrando
para uma grande realidade. É que se eu cobiço contra Deus e contra o próximo, eu amo. E se eu amo Deus e o próximo eu cobiço? Então essa é a grande verdade. A grande verdade é a seguinte. Irmãos, uma das grandes realidades que nos mostra que estamos cobiçando o próximo é vivermos nos comparando com ele. Alguém faz isso aqui? Queria ser o intelectual do Francis Schaeffer. Essa comparação que eu faço está revelando que eu cobiço contra o meu próximo. Nossa, eu queria ter o carro do meu vizinho dele. Que carro? Estou cobiçando contra o meu próximo. Aí, nossa, eu queria ter aquele carro que meu vizinho tem. Cara, que carro? Feriado toda semana praticamente, mês expediente, dinheiro à vontade, viagens internacionais, cursos e mais cursos para melhoramento da carreira. Queria ser assim. Você já se comparou com alguém? Você já viveu uma vida de comparação? Todas as vezes que nós nos compararmos com o próximo, estamos vivendo uma vida de cobiça contra o próximo. Então nós vamos aprender agora o seguinte: que onde houver a cobiça, não haverá o quê? Amor. Então, se eu cobiço contra Deus, eu não amo Deus. Se eu cobiço contra o próximo, eu não amo o meu próximo. Entenderam até aqui, irmãos? Entenderam? Irmão Davi? Sim. Só um momento. Pois não. E juntamente com essa cobiça, sempre vem isso que o senhor acabou de falar aí, que é a gente sempre tem uma justificativa para essa cobiça. Quem sabe que é uma cobiça, né? Por exemplo, quando vem, eu ouvi uma vez uma irmã falar para mim assim: eu quero ganhar mais, eu quero dizimar mais, para ajudar mais a obra. Ela falou isso, até que falar isso. Aí eu fiquei assim, geralmente, nós, seres humanos, quando nós sabemos que nós estamos em condição, nós sempre temos uma justificativa, eu quero um carro, então é sempre assim, sempre bem, porque a gente sabe que a gente está. É verdade, irmão. Eu quero um carro melhor para ajudar os irmãos, né? Ir para a igreja, ajudar os missionários, né? Aí quando o irmão chega com os pés cheios de lama assim, fora do teu carro assim, e os paus da dele, disse: não vai dar para levar, não, tem que ir para outro lugar agora. Isso não acontece, né, irmão? Isso não acontece comigo. Então, chega um irmão pobre, né? Oh Deus, eu quero uma casa assim, maravilhosa. Eu faço uma base de missionário. Aí Deus manda os missionários, sua graça, para tu botar em casa e cuidar deles. Missionário tem todos os tipos de odores, higienes. E você vai ter que acolher. Boa provação, né? Mas sim, é a vida cristã, né? Vamos continuar. Então veja. Cobiçou contra Deus e contra o próximo, não amo a Deus nem o meu próximo. Certo? Pronto, fechou. Essa é a grande verdade. Para resumir, o que é que nós temos que entender agora? Temos que entender o seguinte, irmãos. Agora nós temos um grande problema para lidar. E agora eu vou mostrar para os irmãos porque é mais fácil você estar numa igreja que tem uma lista de tabus contra você do que você estar numa igreja que prega o evangelho, que mostra que a verdadeira espiritualidade é uma realidade interna antes de se externa. Irmãos, é mais fácil você vir todo dia na igreja. É mais fácil você enjoar todo dia, porque todo mundo está vendo isso. E você mesmo vai estar recebendo esse retorno, esse feedback. Olha só como eu sou uma pessoa de oração. Não falta um culto de oração, jejum todas as semanas. O meu dízimo é o melhor da igreja. Eu faço cestas para dar alimento aos pobres. Eu invisto em obras missionárias. Eu faço muitas e muitas coisas em prol do reino de Deus. Então é mais fácil, irmãos, nós estarmos fazendo essas coisas do lado de fora do que a gente ter que olhar para dentro de nós e vermos esta guerra constante que não vai nos deixar, irmãos, enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, porque não irá nos deixar enquanto nós não partirmos para a glória, enquanto os nossos corpos não forem glorificados. E que guerra é essa? É a cobiça competindo com o amor dentro de nós. É a cobiça constantemente competindo contra o amor. E o amor contra a cobiça.
Então essa é a grande batalha que se trava dentro de mim e você. E essa é a grande realidade da verdadeira espiritualidade. E essa é a grande realidade para onde nos empurra esse mandamento que está dizendo não cobiçarás. Ela nos empurra e nos diz que nós temos que olhar para dentro de nós. Antes de fazermos qualquer coisa do lado de fora, fazermos cestas básicas, andarmos de terno e gravata e burca e cabelo grande, ou seja lá o que for, irmãos. Antes de cumprirmos qualquer uma dessas ordenanças, a verdadeira espiritualidade e vida cristã nos leva a olharmos para dentro de nós mesmos e vermos que constantemente estamos cobiçando contra o nosso próximo e contra Deus, e que nós precisamos do amor de Deus para amar a Deus e amar o nosso próximo como nós mesmos. Essa é a grande verdade da verdadeira espiritualidade. Bem, mas o que resta agora para nós entendermos, irmãos, é o seguinte. Romanos 8, 28, por favor. Romanos 8, 28. Alguém vai abrir para mim Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. Colossenses 2 e 7. Já estou terminando. Só 8 minutos para terminar. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmão Kenny, o que é que esse versículo está dizendo? Esse princípio é bem difícil, né? Que todas as vezes que acontece alguma coisa de ruim com a gente, é para a gente normalmente não sabe, mas futuramente a gente vai saber que ele tem poder. Correto. No momento é bem dolorido. E esse é o teste de descansarmos em Deus e sabermos que nós estamos cobiçando contra Ele. Porque se soubermos que todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, então é Deus que está no controle de nossas vidas e de tudo e da história. Então nós vamos saber o seguinte: é Deus que está no controle. É Deus que está no controle. Claro que isso não será um reconhecimento mecânico ou plástico, como diz o texto francês, um sorriso plástico no rosto, dizer assim, Deus está no controle de tudo. Claro que nós teremos sofrimento, claro que nós teremos perdas, teremos que lutar contra isso tudo. Mas o verdadeiro Filho de Deus, ele vai ter essa paz no coração, saber que Deus está cooperando em tudo para o bem dos filhos de Deus. Esse é o grande teste. Quando eu não me desesperar acima de todas as circunstâncias, em saber que eu tenho que descansar em Deus, porque Ele é quem é dono de todas as situações, de todos os acontecimentos da minha vida e de toda a história. Esse é o grande teste. Agora eu quero que alguém lembre para mim Efésios 5, 3 e 4. Mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre nós, Correto. como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriças, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Antes, pelo contrário, ações de graça. Na base da lista ele fala de ações de graça, mas ele começou a escrever sobre o que, irmãos? Pecados. E pecados grosseiros, não é isso? Impudicícia, malícia, uma série de pecados grosseiros. E esses pecados, na maioria das vezes, estão aí na lista de pecados de ordem sexual. Então Paulo vai escrevendo em seus irmãos, os irmãos de Éfeso, e no final ele termina, mas antes, ações de graça. Ou seja, uma vida de pecado é totalmente uma vida que vive em ações de graça, em gratidão a Deus, constantemente. Então esses dois versículos, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, e o texto ali que termina com ações de graça, eles estão relacionados com o teste de que nesse momento nós não estaremos cobiçando contra Deus. Agora vamos, irmãos, para um outro versículo. Eu quero que os irmãos leiam também ainda, Filipenses 4, 6. É a prova de que não estaremos cobiçando contra Deus. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos com coisa alguma. Isso. Antes das vossas petições sejam muito conhecidas diante de Deus, pela oração espírita com as famílias. Então, o que acontece aí, irmã Dando? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós não devemos estar ansiosos. E no final, o que ele diz? Mas antes, tem que apresentar a Deus em oração e com ações de graça, não é isso? Súplicas e ações de graça. Então está dizendo o seguinte, que se eu tenho uma vida de oração e uma vida de ações de graças, e eu levo todas as minhas preocupações, anseios, vontades, projetos, sonhos e deposito diante de Deus, eu vou estar vivendo uma vida que ama a Deus e que não cobiça contra Ele.
Essa é a verdadeira atitude de quem descansa em Deus. Ele está sempre em uma vida constante de oração e de gratidão. Quem está numa vida de constante oração, de constante gratidão a Deus, levando tudo quanto anseia diante de Deus, é alguém que vive amando a Deus e não cobiçando contra Ele. Agora, para finalizar, irmãos, a verdadeira espiritualidade não é uma verdade que se restringe, irmãos, apenas a uma verdade negativa, que é o não cobiçarás. A gente questão não é isso. Só essa realidade negativa. Ela tem a realidade positiva. E eu quero que agora os irmãos leiam para mim Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu quero que Maxwell leia Romanos 6 e 4 e versículo 6 também. Eu quero que Samuel leia para mim Gálatas 5, do 13 ao 15. Quero que o irmão Ari, por favor, leia para nós Gálatas de novo para finalizar, capítulo 6, do 22 e 23. Maxwell, por favor. Fomos, pois, sepultados por ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós com novidade de vida. Amém. Samuel. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Amém. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, desde que não sejais mutuamente destruídos. Certo. Gálatas 2 e 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Mônica, por favor. O Gálatas 6, de 22 ao 23. 6 de 22. Gálatas 6, fruto do Espírito. É 5. 5, desculpa, 5. 22, 20. Isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então veja, o texto termina dizendo o quê? O fruto do Espírito é? Pode ler. Amor. A lei está contra o amor? Não. Porque quem não ama, cobiça, transgride a lei. E quem não cobiça, ama. Então a lei jamais vai estar contra o amor. Por isso que é a lei e a lei do amor. E o fruto do Espírito é amor, o que mais, irmão? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão. Vocês percebem que tudo isso todas essas palavras estão relacionadas a relacionamentos para com Deus, relacionamentos para com o próximo, e principalmente na esfera para com o próximo. Mansidão, domínio próprio, a temperança, o amor, a fidelidade. Então, contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque é a lei do amor. Quem vive a lei do amor, que amar a Deus e amar o próximo, não cobiça contra Deus nem contra o próximo. E a palavra de Deus não estará contra ele. Essa é a grande batalha, irmãos, da verdadeira vida cristã, da verdadeira espiritualidade. Estaremos todos os dias lutando contra esta realidade. Só que tendo a seguinte verdade entesourada no coração, de que já morremos com Cristo e que com Ele também já ressuscitamos. E agora não mais vivemos no pecado, mas para vivermos em novidade de vida. Sabe o que é que nos dá poder contra a cobiça? É a ressurreição de Cristo Jesus. Se você vive a ressurreição de Cristo Jesus na sua vida todos os dias, você vai ter poder suficiente em si que Deus vai te dar para você viver contra a cobiça. Por quê? Porque você já morreu para o pecado quando Cristo foi crucificado. E quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, você também foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus para a glória de Deus Pai. E só quem é ressuscitado, irmãos, com Cristo é quem tem poder sobre o pecado, é quem tem poder sobre a carne, é quem tem poder sobre a cobiça. Porque agora ele vive o quê? Na realidade de um ressurreto, ressuscitado com Cristo dentre os mortos. Amém? E para finalizar, Joel, repita aí Gálatas capítulo 2 e 20, para ele finalizar.
15, né? Sim. Já estou crucificado com Cristo. Amém. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eita, confissão, hein, irmão? Isso aí é confissão, hein? A vida que agora eu vivo nesta realidade. Quando ele fala carne, ele não está falando na vida que ele vive no pecado, não. Carne significa realidade. Ele está dizendo essa vida que agora eu vivo nessa realidade aqui do dia a dia. Eu não vivo mais do que? Eu vivo pela fé. Porque agora eu estou crucificado com Cristo. Morri para o mundo, morri para o pecado. Estou lá crucificado com Cristo. A cobiça chega perto e eu digo para ela, eu estou crucificado, não posso mais cobiçar. Eu estou morto no cobiça. Não é verdade? E ele vive agora pela fé. Não é pelo que vê, não. Não é pelo carro do ano que chegou na garagem, não. Não é pelo emprego bom que chegou, não. Não é pela saúde boa que está usufruindo, não. É pela fé em quem? No Filho de Deus. Que tanto me deu bênção, né? Que tanto me deu carro bom. É isso que ele está dizendo? Que tanto me amou e assim mesmo se entregou por mim. Se Cristo não me amasse, ele não teria se entregado por mim. Se Cristo não amasse a Deus, ele não teria se entregado para salvar pecadores. Então essa é a grande realidade. Que tanto me amou e se entregou por mim. Nós temos que estar vivendo esta vida da lei do amor, chegar ao ponto de sacrificar para amar o povo de Deus, para amar a igreja, para amar o próximo e viver não cobiçando contra a pessoa contra o próximo. Amém, irmãos? É um pouco difícil ensinar essas verdades, irmãos. Peço a paciência dos irmãos e eu creio que passei para os irmãos o que o estudo de Francis Schaeffer queria passar. Mas leia esse texto na sua íntegra, os irmãos vão aprender ainda muito mais verdades. Que Deus e Cristo abençoe os irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graça pelo que aprendemos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. E nos dá graça, Senhor, para que vençamos todos os dias esta batalha contra a cobiça. E que ao invés de cobiçarmos, amarmos os nossos próximos, ó Deus, como a nós mesmos. E amarmos ao Senhor sobre todas as coisas. Nos ajuda, é o que nós te pedimos. Que o Senhor nos dê clareza no entendimento. Que o Senhor aplique essas verdades aos nossos corações. E que possamos, de fato, Senhor, viver o Evangelho da glória de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.